Pai do Senhor, irmãos, amém? Amém. Podemos assentar. O texto é um pouco longo, para você não ficar cansado. Vou dar essa colher de chá para você ficar sentado. Amém? Texto de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Passou bem a semana? Passou uma semana abençoada? Graças a Deus. O Senhor está conosco, nos preparando para a sua volta. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Fala de um homem que se assemelha muito a nós também. Fala de Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Leamos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou-lhe Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como então pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Amém? Muitas vezes nós nos atemos a temas tão profundos, complicados, e nós também gostamos de ouvir mensagens que falam acerca da vida cotidiana, como nos ajudam a otimizar a nossa vida cotidiana, a resolver problemas difíceis. Todo mundo gosta de ouvir, né? Principalmente ultimamente os irmãos gostam de ouvir problema de família. Lá com o pastor Cláudio Duarte, ele fala muita coisa engraçada, mas também tem muito conteúdo, né? Então os irmãos com certeza gostam de ouvir muito as mensagens dele. É uma vez que eu também escuto, né? Contudo, algo despertou a minha atenção, né? Nessa última semana estava orando a Deus e o que haveria de trazer para a igreja. E o Senhor me falou: muitas vezes nós nos preocupamos com coisas complexas, mas nós precisamos também saber que Jesus está voltando, né? O Espírito Santo de Deus está preparando a igreja para este momento glorioso, e Ele tem nos orientado a manter o foco em ganhar almas, não revangelizar. Sabe o que é revangelismo? Você vai evangelizar alguém que já foi evangelizado. É mais fácil, né? Trazer alguém que é crente para a sua igreja. É só você pescar, né? Mas vamos evangelizar. Evangelizar é você ganhar almas que ainda não assumiram o compromisso com Jesus e levá-las a uma consolidação. O que é consolidar? Consolidar é tornar sólida a fé dessa pessoa. Então o Senhor tem nos levado, todos nós, a ganharmos almas para o reino de Deus. E então, dentro desse contexto,
o Senhor fala: é necessário que vocês se concentrem não em estruturas, em templos. Isso remete também a uma visão que o Senhor nos deu no ano de 1999. Estávamos orando, meia-noite em casa, cheguei chorando, falando em línguas. Ela chegou e falou assim: o que aconteceu? O Senhor está falando comigo desde lá da fábrica, eu já não estava aguentando lá. Cheguei, abri a porta, vamos orar que Deus quer falar alguma coisa. Naquela noite Deus falou muito conosco, né? E uma das coisas que o Senhor nos revelou, e eu pude ver o Filho do Homem de pé no trono, e o trono do Pai todo iluminado, eu não conseguia ver ninguém, ofuscava a minha vista, e ali o Senhor Jesus falava para mim: já não há mais tempo de edificar nada, meu filho, não há mais tempo de você investir em estrutura, investir em construir templos, investir em grandes coisas. Você tem que investir agora em ganhar almas. E essa deve ser a tônica, esse deve ser o objetivo de todo aquele que é cristão. Se você tem a possibilidade, a alegria de conhecer a Jesus, compartilhe essa salvação que você já recebeu com aqueles que ainda não têm. É o nosso foco. E nós precisamos então saber o que vamos pregar. Se o foco são as pessoas, então o que nós devemos falar remete a uma outra pergunta: qual deve ser o conteúdo então da nossa prédica? O conteúdo da nossa pregação então deve ser voltado para coisas essenciais. E aí o Senhor me falou: dentre todas as coisas que eu pude analisar, a gente vai cavando, 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 e chega lá no fundo do poço, aquilo que é básico para a vida do cristão. Qual é a mensagem básica? É o plano de salvação. E aí o Senhor falou comigo: olha, nós estamos na era da multiplicação do conhecimento, conforme o texto lá de Daniel, vimos a semana passada, né? Multiplicou-se a ciência, não somente a tecnologia, não somente, digamos assim, conhecimento social, mas existe também o conhecimento teológico. Hoje em dia, a produção bíblica, livros e material de pesquisa, recursos teológicos existem demais. Então, nós estamos na era da multiplicação do conhecimento. Mas, dentro dessa multiplicação, muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que é essencial. Falamos de tantas coisas e nos esquecemos do básico, muitas vezes. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, falou para mim: olha, é importante que você fale para a igreja também acerca do plano da salvação. Nos atemos a tantas complexidades que nós nos esquecemos muitas vezes do que é simples, do que é essencial, mas também do que é imprescindível para a nossa caminhada cristã. E o Senhor me levou a compartilhar essa mensagem singela, sem retóricas, mas uma mensagem incomparável, de incomparável importância. De acordo com o Evangelho de João, uma das primeiras pessoas que escutou o plano de salvação no formato de um novo nascimento, né? Porque falava-se acerca do converter-se ao Deus de Israel, mas nascer de novo, Nicodemos foi uma das primeiras pessoas que escutou nesses termos: nascer de novo, né? E ele certamente, o apóstolo João, que é quem relatou isso, quem transcreveu para esse texto, ele condensou a conversa entre Jesus e Nicodemos. A conversa deles não foi somente isso, né? Jesus e Nicodemos, eles conversaram por longas horas sobre esse assunto. Provavelmente essa conversa ela foi mais extensa. E o contexto dessa pregação era o contexto de João Batista. João Batista, ele era um pregador escatológico, né? Vamos trazer agora para a teologia. Que escatologia? É o estudo do fim dos tempos, o estudo acerca da vinda de Jesus. A pregação de João Batista era uma pregação escatológica. Olha, o reino de Deus está se aproximando, ele está se manifestando, Messias está vindo. Essa era a pregação de João Batista. E todas as pessoas se perguntavam: como então nós podemos ser salvos dessa geração? Como nós podemos estar preparados para a vinda do Messias e sermos enquadrados nesse reino, nessa herança no Messias? E depois essa pergunta sempre pairou no ar. Quando Jesus ele se manifestou, João Batista falou assim: olha, não olhem para mim, né? Mas olhem para ele, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, muito humildemente e também consciente da sua própria missão, que era simplesmente anunciar e abrir o caminho para a vinda do Messias, falou para as pessoas: olha, não olhem para mim mais, olhem para ele. Ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tire o foco de mim e transpõe o seu foco para Jesus. E dentro dessa pregação as pessoas começaram a seguir Jesus, ver o que ele estava fazendo, porque existem dois tipos de pregação: a prédica falada e a prédica vivida, né?
Se aquilo que nós falamos não condiz com aquilo que nós fazemos, existe um antagonismo, é necessário que nós venhamos a corrigir essa atitude, essa ação. Mas as pessoas estavam de olho no que Jesus fazia, e estavam de olho também no que Jesus falava. Eles estavam com foco, antenados naquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. E nesse contexto, nesse período, um homem de autoridade, um homem importante, um homem bem sucedido espiritualmente, bem sucedido na sociedade judaica, ele não queria se revelar, mas ele queria também saber o que Jesus estava falando, porque era do seu interesse. Ele se preocupava com os sinais dos tempos, ele se preocupava com a escatologia, ele queria saber qual o conteúdo da mensagem de Jesus, porque ele via milagres, ele via conversões, pessoas, aquele alvoroço dentro de Jerusalém, na Judéia, na Galileia. Quem é este homem? E pelo que acontecia, por onde Jesus passava, ele tinha consciência de que não era um homem comum. E ele resolveu arrumar um tempinho para se encontrar com Jesus. Não tinha tempinho porque a agenda dele era cheia, era um homem bem sucedido, mas ele arrumou um tempinho de madrugada para ir lá, bater na porta de onde Jesus estava e conversar com ele. Jesus, tem um tempinho para mim agora? Confesso, tenho vergonha de conversar com o Senhor, porque o Senhor sabe, né? O que as pessoas podem dizer, depois pode me dar um problema muito grande. Mas o Senhor pode me receber para a gente conversar um pouquinho? Aí Jesus falou assim, pois não, como você chama, meu filho? Me chamo Nicodemos. Então, por favor, entre aqui. Aí ele falou para os apóstolos, fica um pouquinho aqui, eu vou lá conversar. Tem um lugar aqui para que nós possamos conversar? Tem, pode ir lá para cima. Vai para a parte superior da casa, né? Então, Nicodemos foi lá com Jesus para bater um papo, ter uma conversa. E o texto ele não fala especificamente o conteúdo, a totalidade das perguntas que Nicodemos fez a Jesus. Mas nós podemos ver pelas respostas que Jesus deu a Nicodemos, qual foi o desenrolar desse diálogo, né? Pelas respostas. Jesus ele respondeu a Nicodemos aqui no versículo 3, vamos dar uma olhadinha. Acho muito interessante essa conversa entre Jesus e Nicodemos. Jesus ele respondeu no versículo 3: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus ele estava falando para Nicodemos: olha, Nicodemos, você quer saber acerca do reino de Deus? Não adianta você fazer tudo para praticar a justiça, para praticar o bem. Sabe por quê, Nicodemos? Porque na sua condição natural você não vai conseguir fazer isso. Nós não conseguimos fazer justiça, Nicodemos. Nós precisamos nascer de novo. Aí Nicodemos ele ouviu uma coisa nova. Ele era mestre em Israel, mas ele escutou uma coisa nova. Nicodemos ele não conseguiu entender o que Jesus estava ensinando. E aí no versículo 9, o que ele diz? Como pode ser isso então, Senhor Jesus? Como pode ser isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Isso também é impossível, Jesus. Então vai ser impossível eu ser aceitável diante de Deus, porque não dá para voltar para o ventre da minha mãe, né? Então é impossível agradar com atos de justiça, é impossível agradar com a lei, é impossível voltar para o ventre da minha mãe, então é impossível agradar a Deus, Jesus. E o termo grego do nascer de novo ele tem dois significados. Na verdade, ele significa duas coisas. Significa o que Nicodemos entendeu, né, que é realmente nascer de novo, mas ele significa também nascer do alto. Aí Jesus falou para Nicodemos: meu filho, fique tranquilo, tem jeito sim. O que você entendeu, nascer de novo, não é dessa forma. Significa nascer do alto. Tem jeito sim. Porque aqui no versículo 6 nos diz: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem jeito. O que eu estou querendo dizer para você, Nicodemos, é o seguinte: que até então o Espírito Santo ele só agia sobre os profetas, sobre os reis e sobre os sumos sacerdotes. Mas a partir dessa geração, uma coisa diferente vai acontecer. O meu Espírito Santo, ele vai fazer como foi profetizado nos tempos de Joel. Vai ser derramado sobre toda a carne daqueles que creem. E o Espírito Santo ele vai estar pairando sobre a terra. Vai existir violência, vai existir maldade, mas sempre vai estar num limite, porque o Espírito Santo vai estar agindo sobre a face da terra para poder trazer para a minha presença aqueles a quem eu escolhi. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado a partir desta geração. Então, Nicodemos, algo novo e diferente vai acontecer. Vai acontecer.
Existe esse significado. Você não sabe, como diz aqui no versículo 8, como isso acontece. Como ele vem, como ele vai. O que ele fala? O vento sopra onde quer, ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Você não sabe como acontece, você não vê o Espírito Santo, porque o Espírito, ele é invisível aos seus olhos, mas a única coisa que você sabe é que você tem certeza de que Deus operou na sua vida. Você não sabe como ele vem, você não sabe como ele vai, mas você tem certeza que ele está agindo. E é assim, Nicodemos. Você está começando a entender e ver que não é tão difícil. Aí no versículo 9, Nicodemos ele fala, olha, aqui agora no versículo 9, né? Ele fala, como então pode ser isso, Jesus? Eu não estou entendendo ainda o que você está querendo me explicar. E aqui no entre os versículos 10 e 12, Jesus chama a atenção dele e fala assim, Nicodemos, você é mestre em Israel, só que você tem um problema. Você vai interpretar a lei, você coloca o foco na prática da lei. Mas não é isso. A lei ela foi estabelecida para mostrar quem haveria de ser o Messias. Você está interpretando as Escrituras de uma maneira errada. Muito embora você seja mestre em Israel, você não está colocando foco e entendendo as coisas como elas devem ser. A sua hermenêutica, a sua interpretação das Escrituras, ela está falha. Agora então eu vou explicar uma coisa nova para você então, Nicodemos. Versículo 16 do capítulo 3. Talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo, que deu de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Nicodemos, Deus amou tanto a vocês, a todo este mundo, que Ele me mandou vir descer, me despojar da glória, despojar do trono, do poder, da autoridade. Ele me mandou despojar de todas as coisas, vir a esse mundo e nascer para morrer no lugar de vocês e ali então resgatá-los para herdar a salvação e a vida eterna. Então eu vim cumprir as leis sacrificiais, eu vim cumprir a lei. Nicodemos ele então começa a entender. Como ninguém vê a ação do Espírito, então como então que eu vou saber que uma pessoa nasceu de novo, Jesus? Ele faz essa pergunta para Jesus. Como eu vou saber? Se eu não sei como o Espírito vem, como o Espírito vai, a gente vai ficar na dúvida. Será que eu nasci de novo? E aqui no versículo 20, Jesus começa a responder para ele essa indagação. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam expostas. Bom, Nicodemos, olha, se você quer saber se alguém nasceu de novo, se você mesmo nasceu de novo, é muito fácil. Por quê? Aquele que não nasceu de novo, ele não vai ter amor a Deus, não vai ter amor pelas coisas de Deus, ele simplesmente vai desprezar a Deus. E outra, também não vai gostar de fazer o bem, não vai gostar de obedecer à vontade de Deus. Eles vão procurar fugir da presença de Deus e se esconder para que ninguém veja os absurdos que eles praticam, Nicodemos. Então eles vão se esconder nas trevas. É muito fácil, quem não nasceu de novo vive desse jeito. Agora, no versículo 21, aí como que você vai saber que nasceu de novo? Existe um contraste. Por quê? Todo aquele que nasceu de novo, ele ama a Deus. Ele quer obedecer a Deus. Ele gosta de fazer o bem. E ele quer que todo mundo veja que ele está fazendo o bem, porque ele está testificando, sendo testemunha de Deus aqui na terra. Ele faz as coisas à luz do dia, para que todo mundo veja. E esse sim, nasceu de novo. Dentro desse texto, nós temos uma conversa muito amistosa entre Jesus e essa autoridade judaica. E nós podemos, desta aula que Jesus deu, extrair todas as conexões para outros textos bíblicos e que falam acerca do plano de salvação que o Senhor tem desde a criação do mundo. Esse plano, ele é a grande e primeira razão da vinda de Jesus a este mundo. Por quê? Conforme nós estudamos na semana passada, na parábola das 10 virgens, nós sabemos que Jesus é o noivo, que veio aqui a essa terra pagar o dote para poder levar para si a noiva. Que dote que ele pagou? Com o seu preço, o preço de sangue na cruz do Calvário. Quem é a noiva? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos nós.
que cremos no seu nome. E vai chegar um momento em que ele vai vir buscar a sua noiva. E esse é o grande plano de Deus para todos nós. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé e também da nossa salvação. Então vamos ver aqui, de uma maneira abreviada, o plano redentor em uma sequência lógica. É importante, interessante, se você quiser fazer as anotações, porque depois você pode estar evangelizando, quando você for falar de Jesus para alguém, ter aí o plano de salvação já na sua Bíblia, amém? Dentro desse plano de salvação existe a grande e primeira questão, lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27, vamos abrir esse texto. Vejamos. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha como é rico o texto bíblico, né? Ele é bem claro, homem e mulher Deus criou a sua imagem e semelhança. Qual é a grande questão que inicia aí para o plano de salvação? Bom, eu peco, meu problema é o pecado. Então Deus poderia ter me criado sem pecado, não é verdade? Se Deus criou, Ele poderia ter me criado com a possibilidade de não pecar. Não seria mais fácil isso? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz, né? Se Deus me criou, por que Ele foi criar o pecado também? Eu não quero pecar. E por que Ele criou o pecado? Por que Ele me deu a possibilidade de pecar? Vamos entender aqui o texto de Gênesis. O Senhor criou o gênero humano. Foi criado à semelhança e à imagem de Deus. Agora, como semelhança e imagem de Deus, a sua obra não estaria completa acaso o ser humano fosse incapaz de tomar decisões. O ser humano, para ser a imagem de Deus, ele precisa ser capaz de tomar decisão. O que é tomar decisão? Você sabe o que é tomar decisão? É você ter duas ou mais opções. Fazer o que está à sua esquerda ou fazer o que está à sua direita. Se você não tem o que fazer, você não tem decisão. E os anjos vivem sem decisão. Os anjos não têm decisão para tomar, porque eles fazem aquilo que Deus determinou que eles fizessem. Os anjos para adorar, estão adorando. Os anjos para guerrear, estão guerreando. Os anjos para proteger, estão protegendo. Eles estão fazendo o que Deus mandou eles fazerem. Eles foram criados para fazer aquilo. Não tem decisão para eles. Não tem decisão. Agora, para nós, existe algo diferente. O Senhor, Ele nos criou com a capacidade de decidir, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só que nessa questão da decisão, o homem ele pode decidir entre o bem e ele pode decidir entre o mal. Então aí é que entra a questão do pecado. No livro de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus ele fala para o homem: olha, de toda árvore do jardim você vai poder comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Então o Senhor, naquele momento que chamou Adão, aí Ele começou a trabalhar com ele algo novo, a decisão. Adão, você já foi criado, você já tem um bom porte físico, coloquei os meus atributos em você, mas agora eu vou começar a trabalhar no mais difícil. Eu vou começar a trabalhar com você a questão da decisão, porque eu tenho em meu caráter, é um atributo meu e vocês precisam ter. Então eu vou colocar essa árvore aqui para você. Você não pode comer dela. O dia que você comer, você certamente morrerá. Aí então entrou a decisão na vida do homem. Ele vai ter que decidir entre obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, aí entra a serpente em ação. A serpente, ela falando aí, né, ela disse: certamente não morrereis. Por quê? Deus ele sabe que no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente mentiu. E então Adão e Eva resolveram acreditar no discurso da serpente. E aí eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? Nós vamos desobedecer a Deus, porque nós queremos isso. Nós queremos o que esse fruto pode nos dar. Eu quero mais isso do que cumprir a vontade de Deus, do que obedecer à voz do Senhor. Então o ser humano ele preferiu crer
e também preferiu optar pelo que a serpente estava lhes oferecendo. Faltou-lhes fé em Deus, faltou-lhes obediência, e por esse pecado, pecado maior de todos, o pecado da desobediência, eles foram expulsos do paraíso, e houve então a separação entre Deus e os homens, de acordo com o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que nos diz: as suas iniquidades, as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. É o que diz o texto de Isaías 59, 2. E o pecado, ele entrou no mundo, na natureza humana, mas Deus não tirou de nós a sua misericórdia. Mesmo assim, lá no livro de Gênesis, ele promete que a descendência da mulher haveria de vir a esse mundo, pisar a cabeça da serpente e libertar a raça humana. E foi assim que o Senhor começou a operar a salvação. Apesar de todo o pecado, apesar de toda a maldade, da escuridão do coração humano, nós vemos a infinita misericórdia de Deus atuando, de acordo com o texto de João, capítulo 3, versículo 3. Na verdade, Jesus falando lá para Nicodemos: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ele quer que nós venhamos a nascer de novo. Ele quer que nós tenhamos uma nova natureza. Nicodemos não entende aqui no versículo seguinte, subsequente, e Jesus ele então começa a ensinar a Nicodemos: olha, Nicodemos, vocês, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não vai poder entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. E aí então, como nós podemos entender nascer da água e nascer do Espírito? A água, de acordo com toda a palavra de Deus, o símbolo que é utilizado para a água é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem sacia a sede, o Espírito Santo é quem lava, purifica, santifica. Então a ação do Espírito Santo, ela é comparada à água. A mesma água, porque até o momento da nova aliança, até vir João Batista, não havia a questão do batismo. Então havia assim, voltar-se para o Deus de Israel. Mas João Batista, pela direção de Deus, começa a implementar o batismo. Vocês têm que estar imersos nessa água, imersos no Espírito Santo de Deus, lavados em sua essência, purificados, santificados, para aí então serem aceitos diante de Deus. Essa é a questão do batismo. A ação do Espírito, imersos no Espírito, transformados e santificados, puros, para sermos aceitos por obra de Deus e não nossa, diante da presença do Pai. Nascer da água também remete àquilo que haveria de acontecer. Jesus, da mesma maneira como João Batista batizava, ele ordenou que nós pregássemos o Evangelho e batizássemos as pessoas para a confirmação da fé. Então Jesus ele é bem claro, ele fala: é necessário que as pessoas nasçam da água. O nascimento tem que vir da ação do Espírito Santo, e que leva a pessoa a um compromisso público, que leva ao compromisso de ser batizado diante de todos. É algo natural e também sobrenatural que acontece no homem. Deve nascer da água e deve nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus, nós não sabemos quando ele vem, nós não sabemos quando ele vai, e todo aquele que é nascido do Espírito é dessa mesma forma. E a ação do Espírito nós não vemos, mas nós temos a certeza de que ele está atuando. Então a ação do Espírito, quando ela nos leva ao novo nascimento, ela é uma transformação drástica. Posso trazer até o meu próprio testemunho. Eu entrei na igreja com 19 anos de idade, e naquele dia eu não queria ir para o culto. Eu não acreditava que que a religião dos crentes fosse uma religião boa. Eu tinha minha própria religião, era Seixonoye, era espírita. Eu não queria saber de nada disso. Fui naquela igreja naquele dia porque meu pai e minha mãe insistiram muito. Falaram assim, fomos na reunião da Adonep, aceitamos a Jesus lá naquela reunião, né? A Adonep, para quem não conhece, é a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, lá no Brasil. Até tem uma associação muito grande lá no Brasil. E os cultos são impactantes. E ali eles aceitaram a Jesus falando, nós vamos para a igreja, né? Chegou lá na igreja, chegou naquele dia, tá, tudo bem, eu vou com vocês porque vocês estão insistindo, mas na verdade eu não quero não. Eu já tenho a minha religião, tá bom? Tá bom, tudo bem. Aí fui lá,
Foi um dia de terça-feira, no quarta-feira, reunião de oração, dia 12 de março de 1990. 12 de março de 1990. Aí eu entro naquela igreja, num culto de oração. Chega o pastor Átila lá, com a camisa assim aberta, aqui sem gravata, pregando. Aí eu comecei a ficar assim, abri a boca, eu fiquei assim, de cara, como fala no mundo, né? Fiquei de cara, né? Ver aquela mensagem assim, tão poderosa, tão tremenda. E ali o Senhor falou muito comigo naquela mensagem. Aquilo que eu queria não aconteceu, porque Deus, Ele operou a salvação do jeito que Ele queria. No final do culto Ele fez o apelo: olha, Deus está me mandando fazer o apelo aqui, quem não aceitou Jesus, vem aqui para frente aceitar. Eu fui aceitar Jesus. Irmãos, eu saí dali diferente. Eu não sei como veio, eu não sei como foi, eu só sei que Deus fez. Glória a Deus. Glória a Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus. E é algo tão dramático, tão drástico, que nós não temos condições mais de ser as mesmas pessoas. Eu não fui mais o mesmo. Aí dali, crendo em Deus, falei: olha, nem imaginar, sou crente agora. Agora eu sou crente. Aí tinha uma irmã lá da igreja, ela falou assim: olha, você não está entendendo o que está acontecendo com você hoje, mas vão se passar os anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, aí você vai entender certinho o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque você vai viver na fé hoje. Mas vão passar os anos, você vai crescer, vai se tornar um adulto na fé, e você vai entender o que aconteceu com você. E é uma mudança drástica. Isso é que é nascer do Espírito. A natureza que é caída do pecado, que conduz o indivíduo não somente a uma mudança de natureza psicológica. Não foi uma mudança psicológica, foi uma mudança de ideologia, uma mudança de ideais, uma mudança de planos, uma mudança de tudo. Isso é que é o novo nascimento. Você estava para cá e vai 180 graus, não é 360 não, você vai ficar tonto 360. Você vai 180, vai para a direção oposta. Isso é que é conversão, nascer de novo. Dessa forma, o ser humano pode ser, por meio do novo nascimento, capaz, à semelhança de Deus, mas capaz de tomar decisões conscientes, de entender a consequência dos seus erros, de entender a consequência dos pecados. Ele também assume a responsabilidade desse pecado, mas aí pela fé entrou agora algo importante na vida do cristão. Porque eu sei, eu sou responsabilizado, estou condenado, mas pela fé eu sou salvo por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Não é obra minha, é obra de Deus. Não fui eu que quis, mas foi Ele que me escolheu e que me elegeu para herdar o seu reino, a salvação e a vida eterna. Eu posso ser responsabilizado, mas ainda no final das contas eu serei salvo. Aleluia! E aprendi a tomar a decisão da maneira certa, como Deus quis. Essa é a grande questão, e nós vencemos essa grande questão. Existem outras questões. Segunda questão no plano da salvação é a confrontação. Tiago capítulo 2, versículo 10. Vamos ler. Leamos. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. A confrontação é quando nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Para Deus, nenhum pecado é admitido. Podemos tentar nos preservar e nos guardar, guardar toda a lei, mas se nós tropeçarmos em um só ponto, nós seremos culpados em todos os pontos. Então nós precisamos confrontar essa realidade. Nós somos pecadores. Nós somos pessoas que necessitam do perdão de Deus. Romanos 3, capítulo 3, versículos 10, 11, 23, ele fala que toda e qualquer pessoa no mundo tem pecados. Não tem ninguém que não tenha pecado. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós precisamos entender que todos os nossos atos de justiça, eles estão contaminados pelo pecado, de acordo com o texto de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Porque todos nós somos como um imundo, e as nossas justiças como trapos de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento se nos arrebatam. A caridade, a prática das boas ações,
qualidades morais, uma boa ética, um bom comportamento. Nada disso, irmãos, é suficiente para você conseguir conquistar a sua salvação. Você pode chegar diante de Deus e falar assim: mas eu sou bonzinho, eu não matei ninguém, eu participei do Greenpeace, eu preservei a natureza, fui ecológico, né? Eu fiz o bem para todo mundo, ajudei quem precisava, criei meus filhos. Por que eu não posso ser salvo, Jesus? Porque todas as suas obras estão marcadas e manchadas pelo pecado. A única justiça que é aceita é a do sangue de Jesus. A única. E nós somente nos apropriamos dessa justiça por meio da fé. Nós temos que crer no nome de Jesus. Efésios 2, 8 e 9 nos diz: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso é dom, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas é um presente de Deus para você. Essa é a salvação que eu tenho para te dar. E nós realmente nos reconhecemos como pecadores. Pedro, ele se reconheceu como pecador. Pedro, quando ele se encontrou com Jesus, ele olhou profundamente nos olhos de Pedro, e ali ele teve essa confrontação. Irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos sentimos como Isaías: ai, ai, que vou perecer. Ai, ai, que vou perecendo. Porque a santidade de Deus, ela inunda, nos enche de uma tal forma que nós nos sentimos impuros diante do Pai. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava na condição de pecador não perdoado. E quando Jesus olha para ele, ali no capítulo 5, versículo 8, ele falou, prostrado aos pés de Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim. Eu não mereço nada disso. Mas Jesus fala para ele, estende as mãos e fala para ele: filho, de hoje em diante, não temas, eu te farei pescador de homens. Aleluia! Então, ele teve essa confrontação, que é o reconhecer que nós somos pecadores. Outro ponto importante no plano de salvação é o arrependimento. Lucas capítulo 13, versículo 5, ele nos diz: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então o arrependimento, ele é condição sine qua non, ele é necessário, ele é imprescindível. Ninguém é salvo se não houver arrependimento. Nós reconhecemos que somos pecadores. Se nós pararmos aí, não resolveu nada. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Lá em Salmo capítulo 34, versículo 18, também a palavra do Senhor nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva aqueles que têm o espírito quebrantado, quebrado diante de Deus. Senhor, eu sou pecador e eu necessito do teu perdão. Me perdoa, me purifica, muda o meu caminhar, o meu jeito de pensar e de agir. Faça de mim uma nova pessoa, com novas ações, com novos pensamentos, com novas diretrizes. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero ser diferente. Um homem perdoado, porque é um homem arrependido. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Eu gostaria que você abrisse. Ele é muito importante. Nessa questão do arrependimento, esse texto ele é fundamental para nós entendermos. Já falei sobre isso, mas esse texto é importante você gravar no contexto do plano da salvação. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, não existe pecado que o tempo apague. A sua dívida pode caducar no SPC, depois de 10 anos você tem a ficha limpa. Mas pecado não caduca, irmão. Não tem pecado que se apague com o tempo. Pecado não é lista do SPC. Não é não, de Serviço de Proteção ao Crédito. Não é não. O pecado ele não se apaga. Deus ele mandou destruir uma nação e um povo depois de 400 anos por causa dos pecados que não foram perdoados. Agora tem uma diferença muito grande.
Aquele que se arrepende, o perdão é imediato. Não existe pecado que o tempo apague, mas existe pecado perdoado que não tem tempo que possa ressuscitar esse pecado. Não pode. Nós precisamos ter o nosso pecado perdoado. Lucas 23, 39 a 43, nós vemos aqui o discurso entre o pecador na cruz, o ladrão, e Jesus. Nós observamos ali que a salvação daquele homem foi imediata, porque ele se arrependeu dos seus pecados. E o que estava ao lado de Jesus, um deles disse: você não é o Cristo? Então salve-se a si mesmo e a nós. E o outro criminoso que estava do lado olhou, repreendeu e o disse: você não teme a Deus, homem? Nós estamos aqui sob mesma sentença, estamos sendo punidos com justiça, porque nós estamos recebendo o mal que nós merecemos. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E ele falou ainda para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E Jesus, olhando para ele de lado, sofrendo com dores, lhe respondeu: lhe garanto, homem, que hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Porque o seu pecado, toda a sua vida de pecados, foi totalmente limpa e perdoada em um segundo, porque houve arrependimento genuíno. Aleluia. O arrependimento, ele é necessário. Outro ponto na questão da salvação é a fé no sacrifício de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8, ele nos diz: mas Deus, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós quando nós não queríamos saber dele, quando nós fugíamos da sua presença, quando nós queríamos nos esconder porque as nossas obras eram más e não queríamos que ninguém visse o que nós estávamos praticando. Neste tempo Jesus morreu por nós. Ele morreu por nós. E nós devemos crer no seu sacrifício como um sacrifício perfeito e pleno, de acordo com o texto de Isaías 53, 5, como diz que ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O sacrifício de Jesus, ele foi pleno, foi cabal, foi completo. Não houve necessidade de um outro sacrifício e nunca vai haver mais. E é esse sacrifício que nós temos sobre nós. O sistema sacrificial da lei, ele era apenas uma sombra do que Jesus haveria de operar e realizar no futuro, quando ele fosse morrer na cruz do Calvário. E o livro de Hebreus, ele fala muito bem, com propriedade, sobre essa questão da morte de Jesus e do sacerdócio de Cristo. Nenhum dos seus sacrifícios, dos sacrifícios da lei, poderiam tirar e apagar a culpa do pecado. Por quê? No capítulo 10, no versículo 4 do livro de Hebreus, nos diz: porque é impossível, irmãos, é impossível que o sangue de touros e de bodes possam expiar e remover o pecado de ninguém. Não remove o pecado de ninguém. Isso era apenas um símbolo do que haveria de se cumprir em Cristo Jesus. Isso era apenas um símbolo. De acordo com o texto de Hebreus 10, 14, por meio de um único sacrifício, Jesus, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Processo. Estamos vivendo um processo de melhoria constante. Você se converteu de um jeito, eu lhe garanto, irmãos, Deus foi passando durante o passar dos anos, o transcorrer dos anos, o Senhor Jesus foi mudando. A mudança dramática aconteceu naquele dia, mas ele também foi tirando. E vai continuar tirando, né? Até o dia em que ele voltar. E esse corpo, ele vai ser transformado e vai ser glorificado. E aí então não vou mais pecar, não. Nós não vamos mais pecar. Aleluia. Hebreus 10, 16, ele também nos diz: esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei, depois daqueles dias em que eu estarei sobre a terra, depois daqueles dias em que eu me entregarei como sacrifício vivo na cruz, depois daqueles dias eu vou fazer uma aliança diferente com esta geração. Eu vou colocar as minhas leis em seus corações e as escreverei na sua mente.
Essa aliança de Cristo Jesus, ela é muito superior à primeira aliança, que era apenas um símbolo daquilo do que Jesus haveria de fazer. O sacrifício de Jesus, ele foi mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Ele se entregou, seu corpo foi uma oferta definitiva para a remoção dos nossos pecados. Hebreus 8:6 também nos diz que Cristo, ele é o mediador de uma aliança instituída com base em superiores promessas. Temos maiores promessas hoje em Cristo do que os judeus tinham na antiga aliança. E nós nos apropriamos, de acordo com o texto de Romanos 3, 23 a 26, nós nos apropriamos dessa salvação que foi dada por Cristo Jesus apenas pela fé. Eu confesso com os meus lábios: eu creio em Ti, Senhor Jesus. São palavras tão simples, mas palavras difíceis de serem ditas com sinceridade. Essas palavras só podem ser ditas se o Espírito Santo se chocar contra o teu espírito e fizer uma mudança dramática e drástica. E isso acontece. E essa é a base para a nossa salvação. Precisamos apenas crer, de acordo com o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós apenas precisamos crer e receber e nos apropriarmos pela fé do sacrifício completo de Jesus Cristo. E o último ponto dessa mensagem: não fica apenas no crer e receber, mas ele opera também a transformação, como diz no texto em grego, a metanoia, a mudança de vida, mudança de mente, mudança de rumo, mudança total. Ele opera em nós uma transformação plena. João capítulo 1, versículo 12 também nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós somos feitos então filhos de Deus somente pela fé. Todos são criaturas de Deus, mas nós somos filhos. Nós temos uma família. Nós somos parte da família de Deus. Aleluia. Todos os salvos são parte de uma mesma família. Uma família que está destinada ao estar do lado de Jesus, gozando dos prazeres, delícias e maravilhas indescritíveis na eternidade. E não é necessário fazer nada para receber tão grandioso presente. Basta apenas que você se arrependa dos seus pecados e que você creia no sacrifício que Jesus fez por você. De acordo com o texto de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele volta para aqueles homens em Éfeso e fala para eles: olha, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não é de vós, não é mérito vosso. Isso é presente, isso é dom de Deus, não das suas obras, para que ninguém se glorie, meus irmãos. Mas isso vem por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia. Livro de Atos capítulo 4, versículo 2 também nos diz: e nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos, somente através de Cristo Jesus. E também nós podemos tranquilizar o nosso coração, tirar toda a ansiedade, todo o medo, e viver uma vida de alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Nós temos a presença do nosso Senhor, e nós podemos atender ao chamado de Deus agora, e viver essa vida em abundância agora. De acordo com o texto de Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus mesmo falando, e essa palavra é endereçada para você nessa igreja, nessa tarde: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos trarei alívio. Tome sobre vós o meu jugo, aprendi de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. E aí então, meus filhos, vocês encontrarão Deus, e nós devemos nos apropriar. E nós podemos estender as mãos e tocar nessas promessas maravilhosas de Deus. Amém? Vamos nos levantar e agradecer a Deus por tamanhas promessas e por tamanho benefício impagável da parte de Deus que recebemos. Glória a Deus.